Fala pessoal, beleza? Giba na área mais uma vez para mostrar mais um jogo de cartas bem legal da Paper Games, que é o Architectura. O Architectura é um jogo para 2 a 4 jogadores, com idade recomendada a partir de 14 anos, mas dá para jogar com criança menor, e tem uma duração aproximada de 30 minutos. É um jogo de estratégia bem legal, eu gostei bastante, né? Eu estou trazendo aqui para vocês, eu acho que vocês também vão gostar. Então, fica aí para assistir mais um joguinho legal aqui da Paper Games, que é o Architectura. Bom, esse aí então é o conteúdo da caixa do Architectura. Então, como vocês podem ver aí, o jogo é basicamente composto por cartas, né? São cartas quadradas, também como podemos observar, e, né, vocês podem ver aqui nessa primeira linha, nós temos as cartas de quadras, que vão de 1 a 8, e temos também 4 cores, verde, vermelho, amarelo e azul, sendo que para o modo básico do jogo, apenas essas cartas aqui são utilizadas. Então cada baralho tem 12 cartas, cada jogador vai ficar com um baralho desses aqui, e elas têm exatamente as mesmas cartas. Tá? Cada baralhinho desses vai ter as mesmas. Então nós temos aqui um conjuntinho, outro conjuntinho, outro conjuntinho e outro conjuntinho. Eu deixei aqui em ordem numérica, a partir do valor básico, que é esse que fica aqui em cima, tá? Mas não que no jogo tenha alguma ordenação do tipo. Aqui embaixo nós temos as cartas que são usadas para o modo avançado, sendo que aí nesse caso, para cada cor, existem cartas diferentes. Então só vai haver uma diferenciação de fato nos baralhos se os jogadores estiverem jogando o modo avançado, que aí eu vou mostrar mais para frente, certo? Temos também as fichinhas aqui de proteção, 2 de cada cor, então tanto por modo básico quanto por modo avançado, elas são utilizadas. Temos também aqui a fichinha padrão da Paper Games, com as suas redes sociais. E também temos um manual muito bem elaborado, muito bem explicado como sempre. É bem claro nas explicações. Tem aqui uma parte de esclarecimento sobre algumas cartas, né, que podem gerar alguma dúvida. Então, para algumas eles colocaram algumas explicações aqui. Tá? Então, basicamente esse aí é o conteúdo da caixa do Architectura. Bom, como eu costumo fazer sempre aqui no canal, eu recomendo a utilização dos plastiquinhos, ou também conhecidos como sleeves ou shields. E aqui para o Architectura nós temos cartas no tamanho 70 por 70, esse tamanho quadrado, ao todo são 80 cartas, e para esse caso aqui, né, utiliza esse plastiquinho aqui 70 por 70, né, que é um exemplo, né, de carta com plastiquinho, né, na hora de ensinar aí como se joga, eu vou tirar para não dar esse reflexo.
tá? Mas eu recomendo bastante para proteger as cartas e também para a hora de embaralhar. E aproveitando aqui também, eu vou mostrar essas cartas de quadra que eu mostrei anteriormente. O fundo delas é assim, ó. E o fundo das cartas do jogo tem esse desenho, tá? Então, fica aí a dica do Giba para utilizar os plastiquinhos. Bom, vamos lá aprender então como é que se joga o Architectura. Então, o objetivo do jogo é ser o jogador com o maior número de pontos de vitória, certo? E aí, como que é considerada essa pontuação? A partir do número, né, que estiver na carta, na parte superior aqui da carta, né, além de outras pontuações que eu vou explicar mais para frente. Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer com 2 jogadores, um com baralho verde e um com baralho amarelo. Então, cada um aqui tem 2 fichas de proteção também, para serem utilizadas. Então, os baralhos são iguais. Eu vou mostrar aqui a versão básica. Então, vamos supor que esse jogador aqui ficou com o amarelo e esse aqui ficou com o verde. Então, aí, a primeira coisa a fazer é embaralhar as cartas. Então, cada jogador embaralha e vai colocar, né, na frente dele. Então, esse aqui também embaralha e vai colocar na frente dele. Vou deixar aqui na parte superior, que nós vamos usar a parte superior. Tá? Então, embaralhou as cartas. A primeira coisa a fazer é cada jogador pegar 3 cartas desse montinho. E aí, segundo o manual, o jogador que mais recentemente visitou um canteiro de obras joga primeiro e a vez é passada no sentido horário. Então, como aqui nós estamos jogando em 2, simplesmente, né, passa para o próximo jogador. Né? Mas se fossem 3 jogadores, se tivesse, por exemplo, um aqui para baixo, né, seria esse, depois esse jogador aqui para baixo. Tá? Então, vamos supor que no caso, esse jogador aqui foi o que visitou um canteiro de obras primeiro. Ou então, né, você pode, em comum acordo aí com os jogadores, decidir quem é que vai começar. É só uma sugestão do jogo, certo? Bom, durante a vez do jogador, ele tem que jogar uma carta da mão, resolver todos os efeitos que forem aplicáveis e aí comprar cartas do seu baralho até o limite da sua mão, né, que no caso aqui são 3. E aí, se tiver vazio o baralho, você não compra a carta no final da sua vez. E se tanto o seu baralho quanto a sua mão estiverem vazios, sua vez será pulada. E aí só os outros jogadores que vão poder jogar. E aí tem um detalhe, uma vez por partida, né, uma vez só, você pode colocar todas as cartas da sua mão, né, em ordem aleatória, debaixo do seu baralho e comprar outras, né, outras 3 ou a quantidade de cartas que você tiver, porque existem alguns efeitos, vocês vão ver mais para frente aí, com as cartas avançadas, em que você pode ter 4 ou 5 cartas nas mãos, tá? Você vai devolver a sua mão e comprar a mesma quantidade uma vez apenas
em toda a partida. E aí existem 3 fases durante o turno do jogador, que é jogar uma carta, depois você vai comparar valores e por fim você vai aplicar o efeito da carta. Bom, então essas são as 12 cartas que são utilizadas por cada jogador no modo básico. Então, antes de tudo, a primeira consideração que nós temos que fazer é que as cartas são quadradas porque durante o jogo elas são rotacionadas, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então eu vou passar uma por uma aqui para mostrar os valores e a ação que cada uma dessas cartas faz. Então, começando aqui pelo quartel, todos os valores são iguais a 1, e quando você joga essa carta, a ação diz: a próxima carta que você jogar estará protegida. Então, vai entrar em ação aqui a fichinha de proteção da cor do jogador, que aqui, no caso, verde. Temos a taverna também, que como valor básico tem o valor 2, e aí se for rotacionada no sentido anti-horário, tem um valor menor de 1, então fica 1, 2, 4, 6. Então tem um salto aí de 2 para cá e 2 para cá, né? E 1 para o lado esquerdo, então diferença de 2. A ação dela é: você pode destruir uma carta adjacente. Tá? E adjacente conta apenas esquerda, direita, em cima e embaixo, não conta, no caso, alguma carta que esteja na diagonal. Tá? Então, o próximo aqui é o celeiro, que tem como valor básico 3, e aí se girar do anti-horário 2, e horário aumenta 2, vai para 5, aumenta 2, vai para 7. A ação dela é: você pode trocar de posição 2 cartas quaisquer nesta linha. Tá? Vamos supor que aqui fosse a linha em questão no jogo, então você pode trocar 2 cartas quaisquer dentro desta linha. A próxima carta é o mercado, com valor base 4, se girado anti-horário cai para 3, e horário ele soma 1 para cá e 1 para cá. Então tá vendo, tem coisas que a gente já consegue perceber, né, que tem cartas que se você conseguir girar, você aumenta mais do que outras. Então aqui aumenta 2 pontos, aqui aumenta só 1 ponto. Se você pegar, por exemplo, né, já é a próxima carta, mas já adiantando, né, a loja aqui de 7 para 10 já aumenta, né, já são 3 pontos a mais, né, já é alguma coisa aí que a gente já consegue perceber só nesse estudo básico aqui das cartas. Então, no caso do mercado, se você jogar, você pode mover sua carta de uma linha para outra e posicioná-la em qualquer espaço elegível. Tá, vou explicar mais para frente o que é espaço elegível, mas a grosso modo aí é algum lugar onde seja possível você colocar a sua carta, certo? A próxima é a loja, que tem valor básico 5, anti-horário diminui 1, e horário aumenta 2 para cá e 3 para cá, conforme eu havia falado. Então, né, daqui para cá você já aumenta 5 pontos, né, 5 para 10, por exemplo, daqui para cá são 4 pontos, daqui são 4, daqui são apenas 2. Então, quando eu tenho alguma ação de rotação, às vezes é bom priorizar, girar certas cartas. E aí a ação dessa carta aqui tem esse simbolinho aqui, deixa eu até tentar dar uma
aproximada, né? Tem um simbolinho aqui, essa setinha, que das cartas básicas é a única que tem, que significa que no final da partida você vai ter que considerar a pontuação, né, desta carta, sendo que você ganha um ponto de vitória para cada carta sua que estiver na linha. Então, né, vão ter cartas também dos outros jogadores, vamos supor que no caso aqui tivessem, sei lá, 2 cartas verdes, você no final, além de somar a pontuação aqui dos valores que estão aqui no topo, você vai somar ponto de vitória com o total de cartas da cor desta linha em questão. A escola tem valor básico 6. Se você girar anti-horário cai 1, né? Esse é meio que um padrão, né? A não ser o quartel, que tudo é 1, em todos os casos o giro anti-horário aqui inicial ele cai 1 no valor, né? Tanto nessas aqui que eu já vou explicar também, que tem essas definições aqui de x e de n. Então nós estamos agora na escola, então aqui 5 e aqui aumenta 1, aumenta 1. Então tá vendo isso aqui, na hora de rotacionar já não é das melhores. E a ação da escola é, você pode posicionar a próxima carta que jogar com qualquer valor do topo. Tá? Porque quando você joga uma carta, normalmente você tem que colocar com o texto aqui em cima, né? Esse é o valor básico. Então, se você joga essa aqui, a sua próxima carta você pode jogar, né, com um valor maior em cima. Tá? Esse é um efeito muito bom. O estábulo, valor básico 7, anti-horário cai 1, vai para 6, soma 1, soma 1. Então, igual essa aqui, não é tão boa assim para rotacionar. E aí a ação dela é, você pode rotacionar 2 cartas adjacentes a esta, que pode ser sua ou pode ser do seu, de um de seus oponentes, ou uma carta em qualquer lugar da cidade. Então, ou 2 adjacentes, né, lembrando que é direita, esquerda, para cima e para baixo, ou, né, ou 2 adjacentes, ou uma que esteja em qualquer lugar, que não seja adjacente, certo? Mais para frente também eu vou mencionar, mas quando você tem essa palavra aqui, pode, então não é obrigatório. Então, quando tem essa palavrinha, você que escolhe se você quer ou não rotacionar. Tá? Porque de repente pode acontecer de ter cartas só do seu oponente e por alguma, sei lá, questão você não quer rotacionar, sei lá, aí você não é obrigado, nem sua, nem a do seu oponente. Próximo é o templo, valor básico 8, anti-horário cai 1, 7, e soma também mais 1, também não é uma muito boa para você rotacionar. E você joga outra vez. Então, colocou essa aqui, você vai e coloca outra carta depois. O parque, com valor 9, anti-horário vai para 8, horário sobe mais 1, mais 1. E a ação dela é, você pode rotacionar qualquer carta. Então, pode ser tanto uma carta sua, quanto uma carta do seu oponente, e aí você gira horário ou anti-horário conforme for melhor para você. Palácio, valor 10, anti-horário cai 1, e horário sobe 1, sobe 1. A ação é, você pode jogar essa carta sobre uma das suas outras cartas. Remova-a do jogo. Tá? Então você joga esta carta aqui em cima de uma outra carta sua. Então, aí você vai remover essa que está por baixo. Mas, por exemplo, eu tiver alguma carta, sei lá, nem precisa estar destruída, né? Colocou essa aqui.
por cima, essa aqui ela é destruída e sai do jogo, tá? Ela é removida do jogo, certo? A próxima é o prédio residencial, que tem esse valor aqui igual a x. O x ele significa o valor da carta à esquerda, que no caso aqui é 10, então o x está valendo 10. Então se você rotacionar anti-horário, vai valer 9 no caso aqui. Aqui horário soma mais 1, depois soma mais 1 também. Então, no caso seria 10, 11 e 12. E você pode reconstruir uma de suas cartas destruídas. Então, se na sua linha, no caso ali, tiver uma carta destruída, que ela fica com o outro lado da carta aqui para baixo, você pode reconstruir a carta, certo? Você simplesmente vira de volta da maneira que ela estava. E no caso aqui da manufatura, tem esse número N. O que significa? Então, por exemplo, vamos supor aqui que estivesse aqui as cartas de quadra, né? Vamos supor que estivéssemos jogando, ela corresponde ao número que estiver aqui em cima. Então, no caso, é 8. Então, girando o anti-horário vale 7, girando uma vez o horário vale 9 e duas vezes vale 10. E qual que é a ação dessa carta? Você pode devolver uma carta da sua mão, né, para a cidade e da cidade para a mão. Então você, por exemplo, vou pegar essa carta aqui, devolve para a mão e escolhe uma outra qualquer, né, sem ser igual, e coloca no lugar, certo? E aí, essa carta que entrou, você vai fazer a comparação de valores com a carta que estiver à esquerda e vai aplicar o efeito dessa carta, ok? Então esse aí essa é a explicação do jogo básico, né, das cartas que compõem o jogo básico do Architectura. Então vamos, por exemplo, aqui, já que esse jogador que vai começar, né, vou deixar aqui para baixo para poder usar. Esse jogador ele tem o templo, o parque e o palácio. Então o templo ele pode jogar outra vez. O parque ele pode rotacionar qualquer carta e o palácio pode jogar essa carta sobre uma das suas outras cartas e aí você remove aquela carta que estiver por baixo do jogo. Então como ele tem essa de jogar outra vez, ele pode começar já com essa. E aí o que acontece? Como nós estamos jogando em 2 jogadores, a nossa cidade aqui vai ter 2 linhas, certo? Então, fossem 4 jogadores, teriam 4 linhas aqui. E aí quando você joga uma carta, você tem 2 opções, né? De jogar ou no começo de uma linha que não tenha cartas, né? No caso aqui no começo não tem o que fazer, tem que jogar aqui mesmo, tá? Ou, né, já adiantando, se fosse a vez desse jogador aqui, né? Ou na primeira linha, na próxima linha possível, ou ao lado de uma carta de uma linha que já esteja em construção. Tá? Isso é chamado de espaço elegível. Então, para o primeiro jogador, aqui no começo do jogo, o único espaço elegível dele é esse aqui. Não tem onde ele colocar. Ele não pode começar colocando na primeira fileira, a primeira carta da segunda fileira. Ele só pode pôr aqui, né, essa carta número 10, por exemplo. Né? Nós vamos supor que ele jogue a carta do templo,
que diz que pode jogar outra vez, aí sim, ó, agora ele pode jogar ou aqui, que é a primeira linha, ou aqui, que é a próxima carta dessa linha. Tá? Então, como são duas, se ele jogar aqui, ninguém mais pode colocar para cá, porque são dois jogadores, então são apenas duas linhas. Então, ele jogou uma vez, a próxima jogou essa carta, ele não tem como comparar valores, porque a comparação é feita com a carta que está à esquerda, então por enquanto não tem nada o que fazer. Agora a gente aplica o efeito, joga outra vez, então vamos supor que ele jogou aqui. Então agora sim nós vamos ter comparação. Então o que acontece? Quando você coloca uma carta à direita de outra, você tem que comparar sempre com a esquerda. E aí existem três situações. Uma, a carta da esquerda é igual, né, tem a mesma numeração. Vamos supor que tivesse aqui, né, só para efeito de didática, vamos supor que tivesse um outro parque aqui de outra cor. Então, se o valor for igual, nada acontece. Não é, nenhuma das cartas é rotacionada. Segundo caso, que é a questão aqui, a carta da esquerda ela é menor do que a carta que está à direita. Então aí o que acontece? Se o da esquerda, né, for menor, você vai girar essa carta no sentido anti-horário. Então aí tem um detalhe, se essa carta for metade ou menor, ela é destruída. Agora aqui no caso não é menor que a metade, então a metade aqui seria 4,5. Então se fosse uma carta número 5, ela seria rotacionada anti-horário, e se fosse 4, destruída. Então vamos fazer aqui o exemplo. Então 5 é maior do que a metade, que é 4,5. Então ela simplesmente giraria anti-horário. Agora se fosse, por exemplo, 4, 4 é menor que o 4,5. Então você, no caso, destruiria e aí você vira a carta para baixo. Tá? Então, como nesse caso aqui não é a metade, simplesmente você gira no sentido anti-horário. Isso é bom para você fazer quando a carta é do seu adversário, né? Aqui no nosso caso, não foi uma vantagem porque a gente perdeu um ponto, mas tudo bem, né? E aí, esse jogador aqui termina o turno dele tendo que comprar duas cartas para ficar com 3. E aí é a vez desse jogador aqui. Então, ele tem o celeiro, que pode trocar de posição duas cartas quaisquer nessa linha. Tem a loja, que ao final da partida ganha um ponto de vitória para cada carta sua nesta linha. E você pode rotacionar, você pode posicionar a próxima carta que jogar com qualquer valor no topo, que é a escola. Então, ele está vendo aqui que tem um 9, que é um valor alto. Então, se ele jogar um valor menor aqui, e todas as cartas que ele tem aqui são menores, essa carta ela vai rotacionar no sentido horário. Tá? Então, independente do que ele colocar aqui, vamos supor que colocasse um celeiro, vai comparar a da esquerda é maior, aí geraria sim, e aí você está favorecendo o seu adversário. Então, como nós podemos, né, como o jogo vai ter duas linhas, que são dois jogadores, você pode jogar na primeira posição aqui dessa linha. Então vamos ver que carta esse jogador aqui pode colocar. Ó. Vou colocar, por exemplo, a escola, né, valor 6, e aí a próxima carta que a gente jogar pode ser qualquer valor no topo. Então não precisa ser esse que está aqui em cima, né, com a palavra aqui, pode escolher
De repente colocar o 10 ou o 7. Tá? Então, acabou a vez dele, ele compra. Eu estou deixando aberto aqui só para mostrar, tá? Mas cada um vai estar olhando as suas próprias cartas. Voltou para esse jogador aqui. Vamos ver o que ele comprou. A manufatura. Você pode devolver uma das suas cartas na cidade para a mão e jogar outra da mão no mesmo espaço. Compara e aplica o efeito da carta, né? Lembrando que você não pode aplicar o efeito apenas parcialmente. Se você devolver a carta da cidade para a mão, você deve jogar uma carta no espaço liberado. E aí, para aplicar o efeito da manufatura, você joga a carta da sua mão, seguindo o procedimento usual. Você vai comparar os valores, vai aplicar o efeito, né? Se quiser ou se você tiver que fazer, certo? Mas não pode ser parcialmente. Tem também o prédio residencial, que você pode reconstruir uma de suas cartas destruídas. Então, como no caso ainda não tem nenhuma carta destruída, às vezes é bom segurar, né? Não jogar à toa, né? Por causa de destruir, você ter como voltar para o jogo. E o palácio, você pode jogar essa carta sobre uma de suas outras cartas e remova do jogo. Então, vamos ver. E aí tem um detalhe também, que se você estiver jogando em 3 ou 4 jogadores, você não pode colocar a terceira carta em sequência da mesma cor, certo? Então, por exemplo, aqui no nosso caso, nós estamos jogando em 2 jogadores, tudo bem, você pode colocar uma terceira carta aqui. Agora, em 3 ou 4 jogadores, você seria obrigado a jogar aqui ou para baixo, né? Porque teriam mais linhas elegíveis. Tá? Não pode ter 3 ou mais, a não ser que, se você estiver jogando em 3 ou 4 jogadores, você movimentar alguma carta, né? Tiver que movimentar alguma carta, você pode deixar na sequência, mas jogando não, certo? Então aqui no caso, vamos ver, esse jogador vai colocar, ele está vendo que tem um 6 aqui, vamos ver, colocar o N aqui, o N vai valer 2, e aí vai girar, como a carta daqui é maior, vai girar no sentido horário e vai favorecer e dar um ponto a mais para esse jogador. Se colocar o X vai valer 6, que é o X é o valor da carta da esquerda, e aí nada acontece na hora de rotacionar. E você pode reconstruir, só que é bom segurar essa aqui. Então vamos jogar o palácio aqui que é 10, e aí você, primeira coisa, compara, 10 é maior, então o 6 vai perder, ele perde, então ele gira no sentido anti-horário. Então, perdeu o valor. Você pode jogar essa carta sobre uma das suas outras cartas, que não foi o caso, então segue o jogo. Então esse aqui compra uma carta. E aí o jogo ele vai acontecer até que, né, todos os espaços aqui na cidade tenham sido preenchidos. Então a vez agora desse jogador aqui, e acabou comprando uma taverna, que diz que você pode destruir uma carta adjacente. Então, ó, ele tá vendo aqui que tem um 9 e um 10. De repente é bom destruir esse 10 aqui já, ó. Colocou o 2 aqui. Primeira coisa, faz a comparação, né? O 10 é maior, vai girar. E aí aplica o efeito. Você pode destruir uma carta adjacente. Então está no 11 aqui, destruído. Se o outro jogador reconstruir, ela volta com o valor que estava. Então, por isso tem que aplicar o efeito antes. Tá? Não é simplesmente porque vai ser destruída que faz de qualquer jeito. Tá? Então, destruiu uma carta adjacente, a única aqui que era possível. E aí compra mais uma aqui para
ficar com 3 cartas nas mãos. Agora é a vez desse jogador, e aí ele lembra que ele tem aquela carta que pode ajudar a reconstruir. Então vamos lá, que é o prédio residencial. E ele comprou o que agora aqui? Um quartel, né? A próxima carta que você jogar estará protegida. Mas como ele tem aqui uma carta de valor alto, está com 11, é melhor reconstruir. Lembrando que, né, todas as cartas que foram destruídas, elas podem ser, né, verificadas aqui a qualquer momento por qualquer jogador. Então vamos lá, vamos jogar aqui o prédio residencial para poder recuperar aqui essa carta. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui, ó. Então, igual a x, está valendo 9. Você pode reconstruir uma de suas cartas destruídas. Então, ele vem aqui e reconstrói. E compra mais uma carta. Né? Por enquanto, ó, o jogador amarelo está com 4 cartas e esse está com 2. Por quê? Porque ele já jogou uma carta a mais aqui por conta do templo, que joga outra vez, e ele foi o primeiro a jogar. Então dá a impressão de que só ele aqui está jogando, mas agora é a vez desse jogador colocar a terceira carta. E pode ser que esse aqui não pegue a carta de templo da cor dele, então de repente esse aqui vai terminar com mais cartas, né? O amarelo com mais cartas do que o verde. Então tem aí também a questão do fator sorte também no jogo. Tá? Então é a vez agora do verde. Vamos ver o que ele tinha comprado aqui. Ele comprou o mercado. Você pode mover sua carta de uma linha para outra e posicioná-la em qualquer espaço elegível. Então vamos ver aqui. 5, 3 e 4. Lembrando que quando a gente jogou essa aqui, podia posicionar em qualquer valor. Então a taverna, na verdade, aqui, vamos considerar que foi colocada com o 6, que é o maior. De qualquer jeito, aquela hora ia ter sido, né, foi comparado com o 10, ia ser menor, e girou de qualquer jeito, tá? Só, né, é muito importante nesse jogo ficar atento com os efeitos, porque às vezes fala que a próxima carta será protegida, a próxima carta pode ser posicionada com qualquer valor. Então, né, até bom, de certa forma, a forma, né, que aconteceu aqui no exemplo, para mostrar que é passível de ser esquecido mesmo, tá? Então, aplicando o efeito dessa aqui, nós colocamos com um valor maior aqui no começo do jogo. E a vez dele, vamos ver, 4, 3 e 5. O que a gente pode fazer é tentar melhorar a nossa carta aqui. Vamos ver, não, já está no maior. Então, se você colocar uma carta menor aqui e essa aqui, né, ela vai ser maior, você teoricamente teria que rotacionar para o maior, mas como ela já está no máximo, você simplesmente não gira a carta. Tá, vamos colocar aqui, ó, a loja, que ao final da partida ganha um ponto de vitória para cada carta sua nesta linha. Então, por enquanto, está ganhando 3 pontos no fim do jogo. Tá? Comparou aqui, o 6 é maior, teria que girar para um valor maior, mas como está no máximo, não gira e compra uma carta. Próximo jogador, esse aqui, ele comprou a taverna por último, né? Então, você pode destruir uma carta adjacente. Então ele pode colocar aqui ou aqui, né? E para destruir essa aqui. Então vamos ver o que compensa mais.
colocar aqui, ó. Aí ele vai, é bom que ele compara com essa aqui que é maior, é 9, que o x é igual à carta da esquerda é 9, como é maior, gira a dele, está valendo 10 e destrói a carta adjacente. Então tá vendo? A diferença que faz você colocar aqui ou aqui, aqui você melhora, além de você já proteger essa carta, porque ela vai estar isolada, né, uma carta de valor alto, não dá para outro jogador colocar ao lado dela, tá? E destruiu. Então, agora a gente compra e passa para esse jogador aqui. E comprou o quartel. Vamos ver. Quartel, mercado e celeiro. A próxima carta que você jogar estará protegida. Então vamos colocar... Ó, tá vendo que essa aqui é uma carta verde dele? Se ele jogar aqui em cima, que é um lugar elegível, ele não consegue reconstruir. Agora deixa aberto para outro jogador colocar e mexer nessa carta aqui. Então vamos colocar aqui mesmo. Compara com essa é maior, então ela giraria no sentido horário, mas como está no máximo, não gira. Então a próxima carta que jogar estará protegida. Então vamos deixar um lembrete aqui. E a próxima carta a gente coloca uma fichinha. E aí o que é a proteção? Os seus oponentes não vão poder aplicar nenhum efeito sobre elas. Você pode escolher se você quer ou não, certo? Então vamos lá. O jogador aqui ele tem o celeiro e tem a manufatura e o quartel. A manufatura é que devolve a carta para a mão. O celeiro pode trocar de posição 2 cartas quaisquer nesta linha. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Bom, vou colocar aqui, ó, celeiro. Então aí é comparado 3 e 1. Como a metade de 3 a 1,5 e o 1 é menor que metade, então essa carta ela é automaticamente destruída, tá? E aí, tá vendo que você pode trocar de posição, você pode, né? Você não é obrigado. Pode trocar de posição 2 cartas quaisquer desta linha, né? E aí, né, teoricamente você poderia mudar essa com essa aqui, mas não vale a pena, né? Essa aqui já está isolada aqui, valendo 11 pontos, então o jogador decide não fazer essa troca. E aí compra mais uma para ficar com 3 cartas. Próximo jogador, ele, né, lembrando que ele está com a fichinha aqui, que a próxima carta dele estava protegida, né, mesmo tendo sido destruído o quartel, a ação ela continua. Então vamos supor que ele jogue aqui o o parque, que tem um valor alto. Ele joga aqui, ó, né? Protegido, compara, menos da metade, porque metade é 4,5, já destrói esse aqui. Essa carta está protegida, ou seja, na hora de comparar os valores, o jogador ele não pode rotacionar, fazer com que o adversário rotacione a carta. Se for você, aí você escolhe se você quer ou não. Tá? Agora, os outros jogadores não podem executar ações
uma carta protegida dos adversários. Então tá com 2 cartas na mão, compra mais uma. E vem para esse jogador aqui. E acabou comprando o mercado. Então vamos lá. Você pode mover sua carta de uma linha para outra e posicioná-la em qualquer espaço elegível. Vamos colocar aqui, ó, 4. Compara aqui com esse aqui que está valendo 10, é maior, então gira aqui, agora está valendo 11. Pode mover sua carta de uma linha para outra e posicioná-la em qualquer espaço elegível. Então, vamos supor que o jogador não escolheu fazer essa ação, ele compra, vai ficar com 3 e passa para esse jogador aqui. O jogador aqui ele comprou no último palácio. Você pode jogar essa carta sobre uma de suas outras cartas e remova do jogo. Está valendo 10. Vou fazer o seguinte, a gente vai jogar aqui, ó. Vai comparar. Essa aqui é menor, mas não é menos que a metade, porque se acontecer de você comparar com uma carta sua também que seja menor que a metade, você tem que destruir. Tá? Mas como ela já está no valor maior aqui, você não rotaciona no sentido horário. Tá? Pode jogar essa carta sobre uma de suas outras cartas e remova do jogo. E aí, tem 2 cartas aqui, compra a terceira, tá vendo? Tá quase acabando já, só tem 6 espaços disponíveis. E aí agora é a vez desse jogador aqui, amarelo, ele tem o quartel, a próxima carta estará protegida, tem a manufatura que devolve uma da cidade, põe outra da mão no lugar, vamos ver. Sendo que vale o N, né? Essa de repente dá para segurar mais para colocar num lugar mais para a direita aqui, né? Como tem o N corresponde a carta de quadra, vamos tentar segurar. O estábulo rotaciona 2 cartas adjacentes a esta. Então, vamos colocar aqui. Compara. Apesar que aqui a gente vai destruir, né? Porque é menor do que metade. Então, vamos colocar o quartel aqui, ó. Compara, o 3 é maior. Então, gira horário. E a próxima carta será protegida. Então, já vamos deixar a fichinha aqui em cima para lembrar. E compramos mais uma. Comprou a escola. Próximo jogador. Comprou a manufatura, que aqui devolve uma carta da cidade e põe outra da mão no lugar. Compara valor e aplica efeito. Vamos ver o mercado, que é 4. Move uma carta de uma linha para outra e posiciona em qualquer lugar elegível. Isso é bom às vezes para você pegar, que nem se fosse o caso aqui do parque não estar protegido, você de repente jogando essa carta aqui, que você move de uma linha para outra, se jogasse, por exemplo, o 11 aqui, né, você, na verdade você não destrói porque não é metade, né? Mas se fosse o caso, destruiria ou você diminui o valor. Mas como ela está protegida, você não consegue aplicar o efeito. Então vamos supor aqui que a gente jogue o celeiro aqui, vai. Metade é 1,5, o quartel é 1, ele é destruído. O quartel ele é fadado a ser destruído, né? Porque a não ser que você coloque o quartel do lado também, que é valor 1,
ele é destruído, porque a próxima já é valor 2, 2 já é o dobro. Então 1 vai ser a metade e vai ser destruído. Então ele é fadado a ser destruído. O bom é que a próxima carta que o jogador coloca, ela é protegida. Então destruiu. Então criou mais um espaço elegível aí. Você pode trocar de posição duas cartas quaisquer nesta linha, né? Então, vamos ver se tem alguma vantagem. Às vezes pode ter vantagem na questão de você colocar o X ou o N, né? Em algum outro lugar elegível para aumentar a pontuação. Então, nesse caso, ele decide não usar, então compra outra carta. Comprou o prédio residencial, que é o que reconstrói uma carta destruída. Tá lembrando que essa aqui é a amarela, né? Foi destruída. Agora é a vez desse jogador que a próxima carta ele pode proteger por conta da ação aqui do quartel, que permite que a próxima carta seja protegida e mesmo sendo destruída, a ação é executada. Então vamos ver, ele comprou a escola, você pode posicionar a próxima carta com qualquer valor no topo. Então vamos colocar ela, né, colocá-la. Se a gente colocar aqui, vai comparar e vai diminuir, porque ela é menor, né? Essa aqui vai ser maior, então vamos fazer aqui para destruir, ó. 6 e 3, 3 é a metade, então já destrói. E aí a próxima, cadê? Você pode posicionar a próxima carta com qualquer valor no topo, igual a gente fez aqui, né? Que a gente acabou esquecendo. Então vamos tentar não esquecer aqui, de na próxima colocar qualquer valor no topo. Então ele compra a última carta aqui e passa para o próximo jogador. Então, vamos ver. Tá vendo que agora tem uma carta verde destruída, que ele consegue reconstruir uma de suas cartas destruídas. Então, ó, já é bom que ele aproveita um valor alto aqui, igual a X, está valendo 9, e reconstrói esta carta destruída. Vem para cá, ele compra mais uma. E agora veio o da jogue outra vez. Por isso que ele tem uma carta a mais, que o outro já jogou logo de cara, então ele não tem mais carta aqui para comprar. Tá? Lembrando que essa carta aqui está protegida, né, por conta do quartel que estava aqui. Né? Tinha colocado em cima e mesmo assim quase que eu esqueço. Tá? Então essa carta está protegida. Agora é a vez do, né, quer dizer, o verde colocou agora aqui e destruiu e reconstruiu. É a vez do amarelo, que comprou a loja. Ao final da partida ganha um ponto de vida a cada carta sua na linha. Então tá vendo que aqui ele tem bastante carta amarela, né? Apesar que aqui ele já vai ficar com uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vamos ver o que compensa. E aqui, se ele colocar, ele vai girar no sentido horário, isso aqui vai ganhar um ponto. Vamos ver se compensa. Bom, vamos colocar aqui, ó. Compara aqui, é igual, não acontece nada, não tem rotação. Não tem mais carta para ele comprar, ele vai ficar só com duas cartas na mão. É a vez desse jogador aqui. E com o templo ele pode jogar outra vez. Ele pode então colocar aqui 8. Aqui está valendo 9, é maior, então já melhora dele aqui para 10. E joga outra vez. Então vamos colocar aqui a manufatura, que vai valer 8, né? Então que é bom guardar
para o final. Então está valendo 8, é igual na comparação, não acontece nada. Você pode devolver uma das suas cartas na cidade para a mão e jogar outra da mão, comparar e aplicar efeito. Vamos ver se tem alguma vantagem a gente jogar esse 4 em algum lugar aqui e comparar o efeito. Ele pode mover a carta de uma linha para outra, posicionar em qualquer espaço elegível. 4, 3. Por aqui a gente vai ganhar um ponto a mais, só que aí vai comparar e esse aqui vai ganhar 2 pontos a mais, porque vai girar de 5 para 7. Então acho que nem compensa trocar o 3 por 4 aqui. Então, bom, como é você pode, o jogador decidiu não fazer nada. E aí acabou o jogo, porque não tem mais espaço elegível para fazer nas duas linhas aqui, já que são 2 jogadores. E aí agora a gente vai para a contagem dos pontos. Bom, vou colocar aqui então a pontuação. Vamos ver, verde e amarelo. Vamos ver quem é que ganhou. Então, vamos começar aqui pelo amarelo. 7 mais 9, 16, mais aqui o x vale 9, então dá 11, 11 mais 4, 15, e mais nada aqui. Vamos ver, o de ponto de vitória está aqui, né? Então depois a gente soma. Então, na segunda tem 11 mais 5 dá 16. 5 mais 5, não, 11 mais 5, 16. 5 mais 6, 11. E aí tem a pontuação de fim de jogo, que é um ponto de vitória para cada carta sua nessa linha. Então ficaram 1, 2, 3, 4, mais 4, certo? O verde não teve a loja aqui, né? A loja deve ter sido destruída, né? Não está aqui. Então ele não vai ter pontuação de final de jogo. Então vamos ver o verde. O verde tem 9. Aqui está valendo 10, porque é 9 mais 1, então dá 19. 8. O N está valendo 8. Então 8 mais 8, 16. Mais 5 com 6, 11. 10 com 3. Olha, eu acho assim já de cara dá para ver que o verde ganhou, né? Mas vamos contar aqui. Então dá 31 mais 37 mais 27 com 4 dá mais 31. Então dá 62. Né? O amarelo tem aqui 35 mais 24 dá 59. Então tá vendo? Ó, esses 4 pontos aqui da carta de fim de jogo foram cruciais. Ó. Se não tivesse ficado com esses 4, ele teria ficado com 58 e ia perder por 1 ponto. Né? Então, vejam a importância aí de repente ter uma loja aí no final do jogo. Tá? Então é isso mesmo, né? 35, 24, 59, 31 com 31, 62. Então, por conta desses 4 pontos aqui da loja que esse jogador verde ganhou. Certo? Então esse aí é o jogo básico do Architectura. E tem o detalhe também, né, nas cartas aqui do cemitério da Escola de Magia, que já são cartas protegidas, tem o símbolo aqui de proteção, né, você não pode proteger uma carta que já é protegida. Né, e mesmo uma carta aqui
que já tem a proteção também. Se tiver algum outro efeito que diga que você tem que proteger uma carta, você não pode, né, proteger uma carta que já está protegida. Então não pode nem fazer isso, nem isso e nem isso aqui, certo? Bom, existe também o modo avançado, né? Que eu não vou fazer aqui um gameplay, porque senão vai demorar além do esperado, mas apenas para ilustrar a diferença. Então, cada cor aqui tem 6 cartas distintas, né? Cada cor, aqui nesse caso, tem cartas que na outra cor não tem. E aí, antes da preparação, cada jogador vai pegar o baralho básico e essas 6 cartas e colocar em frente a ele. Tá? Lembrando que essas cartas do modo avançado, elas têm esse simbolinho aqui. Vamos ver se vai focar. Deixa eu colocar aqui o foco. Esse símbolo aqui em frente ao nome da carta, certo? E aí, cada jogador vai poder substituir qualquer das suas cartas básicas pelas cartas adicionais correspondentes. Tá? E aí, apenas as cartas com o mesmo valor básico vão poder ser trocadas. Então, no caso aqui do verde, se ele quiser usar a agência postal, que tem o valor 3, ele vai ter que tirar o celeiro. Se quiser usar a hospedaria, que vale 4, vai ter que tirar o mercado, que vale 4 também. Se quiser usar a feira, vai ter que tirar o estábulo. Se quiser usar a estufa, que é 9, vai ter que tirar o parque. Se quiser usar a prefeitura, aí vai ter que tirar o palácio, que é a 10, né? Esse é um dos poucos casos em que é diferente, né? Que aqui no caso da carta da prefeitura, ela diz que substitui a carta palácio, porque não tem uma carta número 12 no básico. Tá? Então, substitui a carta palácio, que é a número 10. E, finalmente, a biblioteca, que é o N, você tem que tirar do básico a manufatura. E a mesma coisa para o amarelo. Então, se quiser usar a padaria, que vale 1, tem que tirar o quartel, que também vale 1. Se quiser usar a torre de vigia, vai ter que tirar o mercado. Se quiser usar o museu, que vale 5, tem que tirar a loja. Se quiser usar a arena de justas, tem que tirar a escola, que vale 6. Para usar os jardins suspensos, que vale 9, tem que tirar o parque. E para usar o banco, que é o X, tem que tirar o prédio residencial, que também vale X. Tá? E aí, o que acontece? Os jogadores, eles podem decidir juntos a quantidade de cartas que eles querem substituir, né? Pode ser aleatório, pode ser jogando um dado, né? E vamos supor que eles combinaram 3 cartas, então cada jogador pode trocar até 3 cartas. Então, vamos supor, vamos trocar 3? Vamos. Algum jogador pode escolher não trocar nenhuma, trocar 1, 2 ou 3 cartas. E aí, cada jogador tem que mostrar para os outros jogadores quais cartas eles estão retirando e quais cartas eles estão colocando. Tá? Para ter certeza aí de que as cartas estão sendo substituídas pelas numerações correspondentes. Né? E aí, todas as regras do jogo básico valem normalmente para o modo avançado. Tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Né? É um joguinho bem legal, eu achei muito interessante. É um jogo bem estratégico,
isso que eu gostei principalmente, né? E se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tento tirar a dúvida o quanto antes, né? Se você gostou, dá aquela curtida para ajudar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clica no sininho para receber a atualização de vídeos novos, compartilha, né, com alguém que você ache que possa gostar do jogo, se interessar. Assista também os demais vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal. E acesse também o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok, beleza? Então, obrigado por assistir, espero vocês no próximo vídeo. Obrigado e um abraço. Tchau!